Bom, pessoal, nós vamos agora fazer a terceira audiência pública do projeto do Plano de Mobilidade, né? Eu sou Eduardo, da Fundação Getúlio Vargas, e, enfim, vou ter que fazer um breve retrospecto, né? Por que nós estamos aqui hoje, né? O previsto era que fossem feitas 2 audiências públicas, mas houve muitos pedidos, né, de que fossem feitas uma terceira, até porque as 2 primeiras audiências públicas foram feitas no período da tarde. Então, muita gente se ressentiu disso, que eram horários difíceis, né, para que algumas pessoas pudessem comparecer. Eduardo Leal de Oliveira. Tá? Bom, então nós nos dispusemos a fazer essa terceira audiência pública, que foi uma oportunidade boa, porque agora nós temos, vamos dizer, a gente chega até o plano de ação, em que a gente propõe, em conjunto, sempre com a prefeitura, né? Quer dizer, eu sempre digo, não é um plano da Fundação Getúlio Vargas, é um plano da cidade de Búzios, né? Em que a Fundação Getúlio Vargas apoia a prefeitura, com base no nosso conhecimento técnico, no que a gente pode auxiliar aos próprios técnicos da prefeitura. Foi feita ainda uma consulta pública, foram feitas ainda 6 reuniões temáticas com grupos de pessoas que se inscreveram. Quer dizer, a participação popular é muito interessante, acho muito maior do que as exigências legais, né, e que vêm nas normas do Ministério da Cidade. Então, por esse lado, a cidade pode ficar muito tranquila, né, porque está cumprindo todos os ritos, né, que devem ser cumpridos para que o plano possa ser, de fato, considerado um plano de mobilidade. E eu vou pedir desculpas àqueles que vieram na primeira e na segunda audiência, porque alguma parte do material é, de certa forma, repetitivo. Não é igualzinho, nem vamos repetir aqui a primeira e a segunda. Mas a gente tem que ver que tem pessoas que não puderam vir na primeira e na segunda, e por isso mesmo nós estamos fazendo a terceira. Mas o pessoal que veio na primeira e na segunda, no final, a gente vai ter ali um plano de ação que é novidade, quer dizer, que vocês vão, enfim, não vão ver mais do mesmo. Vamos, então, dar prosseguimento. O que é e para que serve um plano de mobilidade? Então, a mobilidade urbana, né, hoje em dia, ela tem um novo conceito, né, e o principal é a gente ver quais são, o que se busca, o que se quer com um plano de mobilidade urbana. Então, a gente elencou aqui os pontos principais, que são incentivar o uso de meios não motorizados de transporte, estimular o uso do transporte público, proporcionar equidade social e direito à cidade, desincentivar o uso do automóvel, mitigar impactos ambientais e proporcionar acessibilidade universal. Então, se você não segue, né, esses parâmetros, essas diretrizes, você não pode dizer que você está fazendo um plano de mobilidade moderno, né, como se recomenda que seja feito. As figuras aí são, enfim, autoelucidativas, né, mostrando o espaço, né, que os automóveis ocupam na via, comparados com um ônibus. O plano de mobilidade urbana deve ser integrado e compatível com o plano diretor municipal, indicando as diretrizes para atender os objetivos definidos. Então, é bom a gente lembrar sempre que o plano de mobilidade ele não é superior ao plano diretor. Ele tem que se submeter àquelas diretrizes que já existem no plano diretor. O plano de mobilidade não revoga o plano diretor, pelo contrário, ele aprofunda em alguns temas, claro, os temas ligados à mobilidade. Ele é um instrumento da política de desenvolvimento urbano que objetiva a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas do município. Então, é exatamente o que está escrito aí, quer dizer, a ideia é que o plano forneça, seja um bom guia, né, para as ações, para as atitudes, no sentido de se melhorar os deslocamentos das pessoas e das cargas também. E isso engloba caminhadas, automóveis, ônibus, enfim, todos os meios possíveis de transporte que existem e que possam vir, né, a existir. Municípios com mais de 20 mil habitantes, legalmente, têm que fazer um plano de mobilidade de forma participativa, fortalecendo o transporte público universal, seguro e de qualidade. Então, digamos, não é uma opção, né? Todos os municípios de mais de 20 mil habitantes têm que fazer o seu plano de mobilidade. Esse slide aí procura mostrar como é que as diversas etapas do plano de mobilidade se encadeiam, né, e o que vem depois. Então, primeiro foram realizadas uma série de pesquisas. Com base nessas pesquisas, e aí dentro dessas pesquisas existe também uma pesquisa às informações existentes, se buscou trabalhos já existentes, que foram realizados recentemente, trabalhos existentes na prefeitura, literatura,
E pesquisas físicas mesmo, né? Foram feitas pesquisas não só de origem e destino, como também de tráfego. A partir daí, a gente pode fazer um diagnóstico da cidade, não só à luz seca dos dados, né, mas conversando com as pessoas, com a equipe da prefeitura. Foi discutido esse diagnóstico na primeira audiência pública, então nós buscamos muito o retorno do que as pessoas nos trouxeram, e sim, isso foi extremamente útil para a gente dar uma refinada e entender melhor a cidade. Daí, a gente chega às diretrizes, né? Qual é o caminho, afinal, a gente detecta nisso, qual é o caminho, onde a cidade quer chegar. Porque, na realidade, existem várias maneiras, né, de se atingir os objetivos e melhorar a mobilidade. Mas a mobilidade de duas cidades, ainda que muito semelhantes, elas podem, enfim, ter missões ou identidades diferentes. Então, Búzios não é igual a nenhuma outra cidade. Nenhuma cidade é exatamente igual a outra cidade. Então, você tem que entender como é que aquela cidade funciona. Então, isso só se consegue conversando com o pessoal da cidade. Felizmente, né, Búzios é muito próximo, né, da gente aqui, que é do Rio de Janeiro. Eu venho a Búzios, acho, mais de 30 anos. Outro pessoal da equipe, a maioria, enfim, vem sempre aqui. Então, isso facilita muito, né, porque a gente tem uma ideia, a gente convive. Não é a mesma coisa, claro, que quem mora na cidade, mas, pelo menos, a gente já fica ambientado com isso. E agora, hoje em dia, a gente está muito mais confortável do que estava, né, há 6 meses atrás. A partir daí, podem ser feitas proposições. A que nível vai um plano de mobilidade de proposições? Ele não vai chegar a um projeto executivo, que algumas pessoas imaginam que vai ser, mas ele deve dar indicações precisas, né, e ordenadas de quais ações devem ser realizadas. Para dar um exemplo, num sistema de ônibus, uma das críticas maiores, e é constatada nas pesquisas e na conversa com todo mundo, é que o sistema de transporte coletivo de Búzios não funciona bem. Quer dizer, as pessoas não sabem quando o ônibus vai passar, ele é desconfortável, ele não atende a todas as áreas da cidade. Não é? Então, o plano de mobilidade, ele não vai detalhar exatamente cada linha de ônibus como ela vai ser, mas ele deve dar uma ideia de como devem ser os itinerários das linhas de ônibus, o que deve ser feito em linhas gerais para nortear uma das ações propostas, que é, por exemplo, uma licitação do transporte público. Quer dizer, você tem que fazer uma licitação, você tem que ter regras claras, né? E nisso o plano de mobilidade vai auxiliar muito, porque você tem condição de dizer o que você quer e exigir, né, que os concorrentes se comprometam com essas metas. Tá? Isso não quer dizer que o que tem no plano de mobilidade engesse a cidade. Ele deve ser flexível o suficiente para que, no decorrer dos anos, ele possa ser conveniente modificado. Se você faz um plano, às vezes, detalhado demais e coloca isso na letra da lei, você pode parecer que você está avançando mais, mas, na realidade, você está tornando difícil a dinâmica da cidade, porque o que é verdade hoje, daqui a 5 anos, ele sofre uma mudança, às vezes, grande. Então, a gente deve ser rígido o suficiente para que as diretrizes fiquem claras e flexível o suficiente para que a gente possa se adaptar ao dinamismo da cidade. Foi isso que nós buscamos. Bom, a segunda audiência pública tratou, em linhas gerais, das proposições e dos cenários, né, que nos levaram a chegar a essas proposições. Ali também a gente teve uma conversa muito boa, muitas perguntas, quase 1 hora de perguntas e respostas. Dali surgiram também as reuniões temáticas, em que a gente pôde debater essas proposições e incorporar, né, algumas das ideias que surgiram, aprimorar aquelas que a gente já tinha pensado. Enfim, eu fico muito satisfeito de dizer, né, que eu entendo que esse plano é um plano que não fomos nós que fizemos, né, nós, Fundação Getúlio Vargas, mas nós, né, a cidade, e que a Fundação Getúlio Vargas pôde apoiar e ajudar, né, um município de Búzios que é tão querido, né, para a gente. Depois das proposições, tem um plano de ação. Quer dizer, a gente entende, né, que um plano ele deve ter alguma hierarquia. Ele não deve se omitir de dizer o que é prioritário, não só no sentido do que pode ser feito, mas no sentido do que deve ser feito. Então, isso foi uma discussão bastante grande, não só com base no que a gente ouviu, mas com a equipe técnica da prefeitura, para a gente ver o que pode ser feito de imediato. Dentre as proposições, o que é mais urgente? Então, nós tínhamos as nossas ideias, quebramos aí a cabeça juntos até a gente chegar a um consenso, e acho que a gente chegou num elenco bem interessante e num nível de prioridade que é bastante factível aqui para Búzios, para modificar realmente a cidade para melhor. A partir do plano de ação, a gente tem a minuta de lei.
Então, esse é o instrumento legal que é necessário, né, para tornar o plano de mobilidade realmente um documento oficial da cidade. Com a minuta de lei, a gente cumpre as exigências do Ministério da Cidade e que permitirão a liberação de verbas para a cidade. É interessante, a gente falou de outras vezes, eu não vou ficar falando nos números agora, mas muito poucos municípios estão cumprindo essa meta, o que coloca Búzios numa situação muito favorável, porque a gente sabe das dificuldades de recursos, né, que o Brasil vem sofrendo nesse ano, que se espera realmente um aperto de cinto bastante grande, né, e que Búzios, estando na frente, ela vai ter uma chance muito maior, né, de conseguir esses recursos do que se ela tivesse atrasado em relação aos outros. Bom, dentro dessa caixinha tracejada, que é o plano de mobilidade, que termina na minuta de lei, né, depois disso a vida continua. E aí o que também surgiu, muita conversa aí ao longo das audiências, o pessoal pensando, vem cá, mas aonde entra o conselho gestor? Né? Não é necessário um grupo que vem debatendo esse plano? Sim, esse conselho gestor, como ele vai funcionar? Ele deve usar o plano de mobilidade como um instrumento de trabalho e monitorar os resultados do plano de mobilidade, fixar metas. Quer dizer, são sugeridos no plano de mobilidade uma série de indicadores, mas nós não podemos fixar as metas agora, porque a gente não sabe como é que a situação exatamente está agora. Quer dizer, tem que se observar e se criar um círculo virtuoso, né, em que as ações que forem sendo propostas e postas em práticas, elas comecem a dar resultado e que isso seja verificado, de tal maneira que possam ser feitas correções de rumo. Por mais que se tome cuidado na hora da elaboração de um trabalho e de uma previsão do futuro, né, que no planejamento a gente tem que sempre fazer, algumas coisas não vão dar certo. Algumas coisas que pareciam que iam dar certo, não vão dar certo. E a gente tem que ter um grupo que está pensando nisso todo dia e que possa dizer, olha, vamos fazer uma correção de rumo aqui. Parecia que esse era o melhor caminho, mas merece dar uma mexida. E a gente tem que ter indicadores. A gente não pode fazer isso porque eu não gostei ou porque eu achei que assim era mais bonito. Deve-se fazer e dizer, olha, isso aqui não funcionou. Então, o que está acontecendo? Vamos conversar com a população, vamos ver onde é que a gente pode melhorar. O conselho gestor, ele tem condição, né, e deve, a função dele, né, estar atento a isso, fazendo esse monitoramento, fixando metas e acompanhando. As ações são as ações propostas aqui no plano de ação. Então, o desejável o que é? Que se coloque o plano de ação efetivamente em funcionamento, e que o Conselho vá acompanhando, de tal maneira que isso não vire um documento guardado numa gaveta, esquecido, como a gente sabe, infelizmente, que muitas vezes acontece. Quais são as proposições? Então, vamos direto a isso, não vamos repetir tudo que a gente já falou nas últimas audiências. Eu espero que o pessoal que está vendo pela primeira vez enfim, tenha conseguido se situar, e vamos dar andamento. Quais são os principais grupos de produções? Então, a gente tentou ver quais são os principais problemas em termos gerais e vamos tratar cada um deles. Então, nós temos o transporte não motorizado, no topo da lista, porque realmente é a prioridade número 1. Em seguida, o transporte público. Em terceiro, a acessibilidade universal, que é a garantia, né, aquela parte da equidade social. Quer dizer, a gente tem que prestar atenção que um número muito grande de pessoas, e com o envelhecimento da população, esse número tende a aumentar, tem dificuldades de mobilidade. Não é razoável que, hoje em dia, se esqueça que essas pessoas existem. A gente tem que ver mais essas pessoas na rua. E elas saem menos porque elas têm muita dificuldade de circulação. O transporte de carga não pode ser esquecido, né? Ele é importantíssimo para a cidade, você tem que abastecer a cidade, você tem o comércio que depende disso, mas ele não pode impactar negativamente. Então, tem que ser disciplinado de tal forma que isso funcione em harmonia. O sistema viário, quer dizer, verificar o sistema viário é adequado, o que pode ser feito. Vejam bem, isso não quer dizer, como se fazia há 20 anos atrás, né, que se a gente tem um congestionamento, vamos agora duplicar as vias, vamos multiplicar por 3. Já está mais do que provado que esse tipo de atitude ele gera mais tráfego. Então, ele, frequentemente, ele é inócuo. Quer dizer, você tem um determinado volume de tráfego com 2 faixas, se você coloca 3, o volume de tráfego aumenta. Quer dizer, o congestionamento começa igual. Isso, enfim, tem uma razão de ser.
O que acontece é que, quanto mais facilidade se der para o deslocamento para o automóvel, mais pessoas vão usar o automóvel. Então, a gente tem que tomar o cuidado para atacar o congestionamento, não porque a gente quer aliviar a vida do motorista de automóvel, mas porque o congestionamento prejudica quem usa ônibus. Não é razoável, como a gente viu nas pesquisas, que o pessoal que vai trabalhar todo dia de transporte coletivo, vindo lá da Rasa, por exemplo, que leve 40 minutos para chegar no centro da cidade. Não é razoável. Muita gente está chegando. Isso é tempo que se vê em metrópoles. Então, não é razoável que Búzios, com perto de 30 mil habitantes, você tenha viagens diárias de 40 minutos, eventualmente, em cada sentido, no horário de pico. Então, isso tem que mudar. Finalmente, a gente chega no desestímulo ao uso do automóvel. Por que isso? Não é porque a gente não quer que as pessoas andem de automóvel, é porque não dá para cada pessoa andar de automóvel à vontade, sem impactar os outros aspectos que têm uma prioridade maior. Então, não é satanizar o automóvel, que também é uma moda hoje em dia, não é isso. O automóvel tem seu valor, tem seu uso, as pessoas querem ter seu automóvel, o pessoal que vem para Búzios, os turistas, por exemplo, têm um poder aquisitivo de médio para cima e continuarão vindo com seus automóveis, mas o ideal é que eles pudessem deixar esse automóvel na garagem, depois que ele chegasse, e não ficar circulando pela cidade, ocupando vagas e criando congestionamento para os próprios turistas e para os moradores. Vamos falar, então, um pouquinho das propostas para o transporte não motorizado. Então, agora nós vamos ser bastante objetivos, que nós já chegamos nesse ponto do plano, né? A tergiversação, os conceitos já foram discutidos lá atrás. Então, agora nós vamos ser objetivos. Então, requalificação das calçadas e travessias de pedestres em toda a Avenida José Bento Ribeiro Dantas e Estrada da Usina Velha, no centro. Isso aqui ainda não está na ordem final do plano de ação, a gente vai ver isso no final. Aqui elas estão não necessariamente na sua ordem de prioridade, mas sim na ordem que elas foram detectadas. Então, a requalificação das calçadas e travessias de pedestres em toda a Avenida José Bento Ribeiro Dantas e Estrada da Usina Velha é necessária porque, queiramos ou não queiramos, essa é a artéria de penetração da cidade de Búzios. É em torno dessa avenida, né, ou rua, foi que a cidade cresceu. Ela tem que ter um tratamento especial. Não para tornar velocidades mais elevadas, até porque ninguém consegue aqui trafegar em velocidades elevadas na Bento Ribeiro Dantas. Se você colocar 80 km por hora, ninguém vai andar 80 km por hora. Então, não tem sentido isso. O que a gente tem que ter é humanizar essa avenida de tal maneira que possam conviver os diversos modos de transporte. Requalificação das calçadas e travessias de pedestres na atual RJ 102. Então, essa é uma outra artéria, né, lá no continente. Então, principalmente ali na área da Praia da Rasa, né, que é chamada a Reta da Rasa, ali a gente tem um espaço muito bom e que dá para se fazer um trabalho que a Prefeitura até já vem começando a dar andamento, né, de requalificar e realmente colocar aquela região em condições de uso para ciclistas, para pedestres, e que hoje ela está, vamos dizer assim, não digo abandonada, né, mas, enfim, ela não convida, né, ao convívio e ao deslocamento não motorizado. Revitalização da Lagoa de Jeribá com a construção de um calçadão em torno do seu entorno. Isso daí é vamos dizer, uma exigência, né, um desejo que a gente sente na cidade, em vários trabalhos que a gente veio observando, né, que a gente analisou, e que falam que é uma pena, né, que lagoas tão bonitas não sejam objeto de contemplação e de lazer. Então, a gente entende que isso aí é bastante importante. Recuperação e construção das calçadas na ligação centro-ferradura. Então, a ideia, vejam que tudo isso que a gente está elencando aqui é criar uma verdadeira rede, né, que permita o deslocamento de pedestres. Recuperação e construção das calçadas na ligação Centro-Forno e Brava. Então, a gente cria aqui uma outra via, né, de penetração de pedestres. Construção de calçadas nos demais bairros de Búzios. A construção de calçadas é uma exigência, isso é progressivo. Evidentemente que não dá para a noite para o dia a gente pegar e instantaneamente transformar todas as ruas de Búzios em ruas calçadas, né, com calçadas e com passeios. Mas, em algum momento, né, isso deve tender a acontecer.
para que as pessoas realmente possam circular, possam se encontrar e conviver. Ainda de pedestres. Criação de uma ligação com prioridade para o pedestre entre as praias de Manguinhos e Jeribá. Quer dizer, essa ligação complementa também aquela ligação lá das Lagoas, e que, enfim, há um espaço ali muito propício para que se faça essa ligação exclusivamente de pedestres. Revitalização do acesso à Praia da Tartaruga, que é muito complicado, né, e que devia haver alguma facilidade, ou talvez até algum tipo de transporte que facilite o acesso de quem chega para o transporte público, conseguir chegar na Tartaruga, seja a pé, seja por algum outro meio de transporte. Expansão da área com prioridade para o pedestre e restrição ao automóvel no centro. Então, a gente entende que essa área do centro demarcada, ela deveria ser prioritariamente para o pedestre. Quer dizer, assim como a gente tem hoje a Rua das Pedras, a Manuel Turíbio, a gente pode ampliar essa área. Isso a gente tem confiança disso, que dá um estímulo ao comércio. Num primeiro momento, né, a ideia é que o que se faça é que se permita aos moradores, às pousadas, enfim, com algum tipo de controle, que possam entrar com seus veículos e lá estacionarem, mas que não seja permitido para ninguém de fora, e muito menos alguém circular para procurar a vaga de estacionamento. Essas ruas não são ruas importantes para o deslocamento da cidade, são vias estritamente locais, numa área predominante pedestre, e o que a gente quer é ampliar cada vez mais, né, e facilitar cada vez mais a vida do pedestre. Integração do circuito de trilhas à rede viária, facilitando o acesso aos principais pontos turísticos e cênicos da cidade. Nós discutimos muito até como é que deve ser tratado o aspecto das trilhas, né, que é acessório em diversas cidades, mas, no caso de Búzios, elas, às vezes, são o único meio de acesso até determinadas praias. Então, algum tratamento tem que ser dado a isso, não só para o lazer direto, né, a simples contemplação, mas como deslocamento mesmo, né? Você quer chegar numa determinada praia e você deve ter uma trilha que seja minimamente trafegável com risco reduzido. Isso a gente tem, enfim, pela cidade toda. Eu posso falar aqui algumas, como na Azeda e na Azedinha, né, na própria Olho de Boi, né, Praia Naturista, enfim, outras que você tem um acesso por trilhas. Plano diretor cicloviário. Então, passando dos pedestres, a gente tem que cuidar das ciclovias. Tem que ser feito um plano diretor. Quer dizer, pode-se fazer, de imediato, até algumas ciclovias, ou ciclofaixas, ou ciclorotas, em lugares que sejam evidentes e que trafegáveis por bicicleta. Mas, se não houver um plano detalhado, que não é uma coisa tão complexa assim, mas é um estudo que seja feito e que se debruce, né, e que veja realmente quais as vias que podem, de imediato, receber esse tipo de tráfego, tomar cuidado para que as requalificações que são propostas também atentem para esse fato, para que não se faça uma obra e se descubra mais adiante que deveria ter sido feita de outro jeito. Então, a gente deveria fazer um plano cicloviário e ter esse instrumento na mão. Nesse plano cicloviário, o que a gente tem que ter? O sistema cicloviário, primeira coisa, né? Qual é a rede viária de ciclovias? A localização de paraciclos e bicicletários, né? Para quem não sabe, né? Na realidade, a maior diferença é de porte, né? Que teria um paraciclo, que seria um bicicletário. Programas de incentivo ao uso da bicicleta. Muita gente, ao longo do tempo, né? Não só em Búzios, mas como no Rio de Janeiro e na maioria das cidades do mundo, com exceção de algumas na Europa, né? Houve um decréscimo do uso da bicicleta e um aumento do uso do automóvel. Então, hoje em dia, a coisa vem se revertendo. Quer dizer, as pessoas esqueceram já, muita gente que andou de bicicleta no passado parou de usar a bicicleta, pelas dificuldades, pela falta de via, pelo risco, né, que o próprio tráfego de veículos motorizados oferece, né? Então, isso tem que mudar, e parte da mudança é cultural. Quer dizer, você tem que dar os meios e mostrar para as pessoas que elas podem usar com segurança aquele meio de transporte. Então, a gente entende que isso progressivamente vem a aumentar. No Rio de Janeiro, hoje tem uma rede cicloviária que, enfim, pode ser questionada, que em alguns lugares tenha sido feito de forma assodada, mas tem uma quilometragem grande de ciclovias, e o número de ciclistas no Rio aumentou tremendamente, a reboque disso.
Esse plano diretor cicloviário deve ter também projetos executivos das infraestruturas. Quer dizer, no plano a gente deve não só dar a ordem das ações, mas também já dizer o que tem que ser feito e como deve ser feito. Esse mapa daqui não pretende esgotar o assunto ciclovias, ciclorotas, ciclofaixas, mas pretende mostrar o que nos parece ser um ponto de partida para o plano diretor cicloviário. Ele não foge muito de outros projetos que já existem, que foram analisados, mas ele engloba, né, aquelas vias estruturantes, tanto no continente quanto na península, e algumas vias de penetração nos bairros, né, de maior movimento. Mas esse, volto a dizer, esse não é o plano diretor cicloviário, mas é um plano, vamos dizer assim, um pontapé inicial para o plano diretor cicloviário. A gente entende que a reboque do plano cicloviário deve-se pensar um sistema público de bicicletas, à medida que se vê no mundo inteiro. Deve ser feito um estudo de viabilidade. Por que isso? Porque o interessante é que a gente consiga um patrocinador, né? Tudo bem, a prefeitura pode fazer? Pode. Se tiver dinheiro e tiver interesse de fazer, excelente, né? Mas o que a gente vê que tem funcionado em muitas cidades é que você tem a iniciativa privada, né, se interessando por oferecer esse tipo de serviço, ou em troca de anúncio, ou, enfim, algum tipo de movimento. Mas tem que ser feito um estudo de viabilidade, tem que ter um planejamento detalhado, projeto conceitual, e uma elaboração de planos de negócio e financeiro. Então, isso não é assim, eu vou fazer um sistema de bicicleta amanhã, né? Tem que verificar quem é que está interessado nisso e fazer de uma forma organizada e racional. Certamente, Búzios, como uma cidade turística que é, né, deve ter uma atratividade bastante grande por esse tipo de serviço, principalmente nos fins de semana e durante as férias. Transporte público, né, o nosso item 2 aí. Quais são as premissas, né, que nós tivemos nas propostas, né, para o transporte público? Construção da rodoviária na zona continental, em São José. Isso vem do plano diretor, né, e realmente é muito importante que se faça isso. Quer dizer, se a gente quer melhorar, né, a circulação dentro da península, nós temos que tornar desnecessário que o ônibus de maior porte entre na península. Então, a rodoviária tem que ficar do lado de fora. A gente não pode imaginar que a viagem do Rio de Janeiro, ou de mais longe até, venham de micro-ônibus até Búzios. E nós não podemos mais conviver com ônibus do porte que são, chegando na pseudo, na rodoviária que nós temos hoje aqui em Búzios, que é, na verdade, um ponto de ônibus um pouquinho mais sofisticado. Outra premissa, deslocamentos de longa distância, radiais, quer dizer, principalmente aqueles nas vias estruturantes da cidade, devem ser feitos por veículos do tipo de micro-ônibus. Quer dizer, seria um ônibus de porte menor, com 25, 30. Isso, os estudos da licitação, é que tem que especificar detalhadamente qual é o melhor tipo de ônibus. Aqui nós não estamos preocupados, no plano de mobilidade, em dizer qual é a viabilidade exata de qual tipo, não temos a pretensão de dizer que o ônibus A, ou B, ou C é o melhor, porque isso necessita de um estudo maior a ser feito. E nós, evidentemente, não temos compromisso nenhum com a empresa A ou B, ou do fabricante A ou B de ônibus. Deslocamentos de curta distância e transversais. Podem continuar sendo feitos por vans ou, eventualmente, até por micro-ônibus. Também depende de um estudo mais detalhado. O que é que faz que se decida por uma van ou por um micro-ônibus? É a demanda. Se você usa veículos menores, você oferece uma frequência maior para transportar o mesmo número de pessoas. Você precisa de mais veículos. Isso encarece o transporte, mas dá, vamos dizer, uma frequência maior. Então, se você tem uma demanda maior, é melhor que você use micro-ônibus, porque você vai ter uma frequência adequada, vamos dizer, 10 em 10 minutos, ou 15 em 15 minutos, e que, se você usasse, e que já é adequado, e vai sair por um custo mais razoável. Mas, se por acaso a demanda for muito baixa, e você quiser ainda manter a frequência de 15 em 15 minutos, uma van pode ser suficiente. Então, esse microestudo, né, esse estudo mais pormenorizado, deve ser feito no âmbito da licitação de linhas de ônibus. Mas a gente já antevê, né, que essas linhas estruturantes, né, devem ser por micro-ônibus, enquanto que as transversais, as interbairros, poderão ser feitas por veículos menores. Ou não.
certo? Mas poderão ser feitos veículos menores. O que nós já detectamos que a frota que a Armação de Búzios merece, né, e que os buzianos gostariam de ter? Micro-ônibus com capacidade para transportar bicicletas e pranchas de surf. Bom, bicicletas por razões óbvias. Não é? Se você tem uma linha estruturante de ônibus, se você está estimulando o uso de bicicletas, é razoável se imaginar que aquele que possui a sua bicicleta em casa possa ir de bicicleta até o ponto do ônibus, pegar o ônibus, colocar sua bicicleta no ônibus e, no seu destino, saltar com a bicicleta e dar prosseguimento à sua viagem. Então, a gente entende que, se a gente quer ver Búzios como uma cidade das bicicletas, né, então é importante a gente permitir o transporte de bicicletas. A parte das pranchas de surf talvez seja discutível, mas o fato é que Búzios tem 4 praias surfáveis, né, e atrai muitos turistas com esse perfil. Então, é interessante que se tenha alguma forma de se colocar essas pranchas de surf nos ônibus, de tal maneira que os surfistas não sejam obrigados a se deslocar de automóvel. Certo? Então, essa é a ideia. Ar-condicionado em todos os veículos. Isso é uma tendência no Brasil inteiro. Quer dizer, a gente sabe, pelo clima que nós temos, não é, que, se você não tiver ar-condicionado nos ônibus, dificilmente as pessoas vão deixar de usar o seu automóvel. O desconforto é muito grande. Então, alguém largar o seu automóvel numa viagem que seja de 15 minutos, para pegar um ônibus a 40 graus, a 50, às vezes, no sol, tá? Nós não vamos conseguir isso se os ônibus não tiverem um mínimo de conforto. Então, o ar-condicionado é indispensável. Micro-ônibus adaptados com plataforma de acesso para cadeirantes e assentos para obesos. Isso é uma exigência legal, né? Nós estamos frisando aqui, mas isso daí não é mais permitido, não é admissível, né, que o transporte coletivo não tenha esse tipo de facilidade. Padronização visual das vans e micro-ônibus municipais. O que isso é importante? Primeiro, promoção da imagem de Búzios. Então, Búzios trabalha a sua imagem, vem estudando maneiras de se firmar como uma cidade cada vez mais turística, mais moderna. Ela tem que ter a sua marca. E essa marca tem que estar nos seus ônibus, nos seus veículos de transporte público. Isso tem um efeito colateral importante, que é que evita que a empresa, eventual empresa, que venha oferecer o transporte público em Búzios, tenha uma frota fantasma. Quer dizer, inscreva uma determinada frota e depois venha usar esses ônibus em outro lugar. Se eles estão todos pintados com a marca de Búzios, fica muito difícil que você use esses ônibus em outros lugares. E vice-versa. Fica muito difícil que ela registre um ônibus com uma característica aqui em Búzios e comece a circular com ônibus que ela trouxe de outros lugares, que não obedecem às exigências daqui, porque a pintura vai denunciar com facilidade. Linhas intermunicipais somente terão acesso ao centro se adotarem o micro-ônibus. Caso contrário, deverão parar na rodoviária. Então, com a nova rodoviária, muita gente fala e realmente a gente entende o problema, mas ele tem que ser atacado de frente. O que se faz com as linhas que vêm de Cabo Frio? Ou as linhas que vêm de Cabo Frio vão adotar micro-ônibus e seguirem até o centro, ou eles vão ter que saltar na rodoviária e pegar um ônibus municipal de Búzios. O que não é possível é que você fique condicionado, né, condicione a cidade às comodidades, né, dos ônibus intermunicipais. Então, não é possível se tomar uma série de decisões que se quer de humanizar mais as vias mais voltadas aos pedestres, se a gente realmente não tiver restrições efetivas a veículos de maior porte. Esse quadro aqui mostra como é que o transporte público atual, né, ele se comporta aqui. O roxo, né, é o transporte por ônibus, mas, na realidade, o ônibus municipal é só esse aqui que vem da Rasa que vai para o centro, né? O resto desses roxinhos que a gente está vendo aqui são ônibus intermunicipais, de tarifas mais elevadas e que não são adequados ao transporte intramunicipal. O que está em laranja são os circuitos operados pelas vans, que é muito redundante com o circuito de ônibus, o que não é razoável. Isso encarece todo o sistema, e a gente, quando fala encarece todo o sistema, significa que todo mundo paga tarifas que não deveriam estar pagando, porque tem um serviço pior e mais caro. Então, não se trata de dizer assim, eu quero um serviço melhor, por isso eu pago mais. Não, isso sai mais caro e é pior.
que nós estamos propondo? Que a cobertura, vou voltar ao anterior para que a gente veja. Dê uma olhada aqui em Jeribá, nessa área. Como é hoje e como está sendo proposto. A cobertura é muito maior. Quer dizer, é o primeiro passo, né, para que as pessoas usem o transporte coletivo, é que ele efetivamente chegue ao seu destino. Quer dizer, as pessoas devem poder andar 300, 400 metros para poder chegar no ponto de ônibus. O que está em roxo é o que é recomendado pelos nossos estudos iniciais, indispensável que seja feito por micro-ônibus. O que está em laranja é que podem ser veículos de porte menor, porque a demanda é menor, e que vai se integrar, e essa integração tem que ser feita e pensada na licitação, uma integração tarifária, senão não vai funcionar. E esse em vermelho aqui é que talvez mereça uma atenção especial ou diferenciada, que é o acesso à Tartaruga. Quer dizer, deve ser possível que a pessoa chegue na Praia da Tartaruga de ônibus e consiga chegar na praia. De preferência por algum tipo de transporte, ou um van, um veículo menor, ou até um veículo especial, diferente, mas que esse trajeto possa ser feito. Que exigências devem ser feitas para a licitação de transporte coletivo? Revisão da tarifa. Não quer dizer que ela vai ficar mais barata, nem quer dizer que ela vai ficar mais cara, mas tem que se saber exatamente por que a tarifa é a tarifa que se tem ou que se virá a ter. Novos itinerários. Então, nós temos aí a diretriz dos itinerários, mas um estudo mais aprofundado pode aprofundar mais alguns lugares que nós imaginamos que possa ser um veículo de porte menor, pode-se detectar que deveria ser maior, né, ou vice-versa. Essa especificação de itinerários deve ser também flexível o suficiente para que, no futuro, à medida que a cidade vai evoluindo, né, a gente possa ir mudando não só o modo de transporte, quer dizer, a tecnologia dos veículos, mas como os itinerários, sem que seja necessário fazer uma nova licitação. Não quer dizer que não se possa fazer nova licitação, e a licitação não precisa ser um prazo muito longo. Isso depende da necessidade da cidade. Há licitações cujo prazo é de 10 anos, outras são de 25 anos, algumas são renováveis, outras não. Enfim, isso é uma coisa que tem que ser discutida e tem seus prós e contras, as diversas opções. Integração tarifária, já falamos que é fundamental. E o que a gente entende que é muito pouco usado, ainda hoje, mas que, enfim, nós da Fundação temos assessorado prefeituras e o Estado do Rio, o Estado do Espírito Santo, nesse aspecto, né, é que não é razoável hoje em dia que se dê a uma empresa ou a um conjunto de empresas o direito de explorar o transporte público numa região e que ela não tenha nenhuma meta, nenhum objetivo a cumprir que seja facilmente medido. Então, nós tentamos elencar um conjunto de indicadores e que permitem o monitoramento e o acompanhamento com relativa facilidade. Isso já vem sendo implantado em algumas cidades. Confiabilidade, que a gente tem duas versões, que é quadro de horários e frequência. Primeiro, esse termo confiabilidade, de onde ele surge? Né? A confiabilidade é você saber, ter confiança que o transporte vai passar. Pode ser que ele passe de hora em hora, mas aí você tem que saber a que horas ele vai passar. Ou então ele vai passar de 5 em 5 minutos, e ele tem que passar de 5 em 5 minutos. Não é, às vezes, de 10 em 10, e às vezes de 1 em 1. Então, você tem ou por frequência, que são intervalos, quando esses intervalos são curtos, ou por quadro de horários. Quer dizer, eu sei exatamente qual é o horário. E ele não pode sair antes daquele horário e nem pode chegar depois daquele horário. Evidentemente que há uma tolerância, a gente sabe que essas coisas não são precisas, não é? Mas hoje em dia não há nenhum compromisso com o cumprimento de horário. O que a gente tem visto, não só em Búzios, mas em outras cidades, é que você olha a planilha das empresas, você tem lá uma programação de viagens, e essa programação não se cumpre nunca. E é muito difícil verificar isso, porque você depende de fiscais, né, olhando e vendo. Com GPS, hoje em dia, você pode automatizar. Você tem como saber se os ônibus estão se deslocando ou não, se eles estão passando na frequência que devia ou não. Então, isso é perfeitamente possível, e, por isso mesmo, deve ser exigido. Idade média da frota. Idade média da frota, é claro que com um ônibus mais novo, né, a gente associou a ideia de um ônibus mais novo a um ônibus melhor. Isso nem sempre é verdade. As empresas de ônibus, frequentemente, gostam de ter ônibus mais novo, porque elas não precisam se preocupar com a manutenção. Então, usam o ônibus até ele acabar, e depois vendem, depreciam rapidamente aquele ônibus, vendem por um preço maior,
e tem algum ganho aí extra-operacional. Tá? Então, isso tem que ser estudado. Quer dizer, hoje em dia se sabe no mundo inteiro que esse tipo de idade é vinculado ao uso e à quilometragem percorrida, e que você aposentar um ônibus cedo demais é ruim para a população, porque a população sempre paga isso. Quer dizer, a gente não pode se enganar, né? Se você troca de ônibus todo ano, você está comprando um ônibus todo ano, e quem compra é a população, pagando a sua tarifa. A gente tem que pensar em ponderar os custos do conforto, os custos da beleza do ônibus, vamos dizer assim, do conforto, da facilidade da gente ter ônibus todos novos, e exigir das empresas que elas tenham a manutenção adequada. Não tem por que um ônibus de 2, 3 anos de idade não ter aparência de novo. Ele tem que ser cuidado e ter essa aparência. Média de viagens por dia. O número de viagens que é compromissado e que está lá no projeto operacional que foi acordado durante a licitação, ele tem que ser cumprido, senão você tem que ter algum tipo de punição. Então, não é possível que a empresa se comprometa a ter, por exemplo, 20 viagens por dia, e ela ofereça 10 e fica por isso mesmo. E isso, com o uso do GPS, você consegue aferir com muita facilidade. A adequação da frota. Então, se está sendo exigido que a frota tenha suporte para bicicletas, tenha suporte para prancha de surf, tenha ar-condicionado, tenha determinadas características, tem que se dar um prazo para adequação, ou uma exigência imediata, enfim, tem que haver um plano para que essa mudança seja feita. Pode ser um prazo maior ou um prazo menor, conforme se queira. Mas esse tem que ser um plano e tem que ser cumprido. Isso também é muito fácil de verificar se você tem uma vistoria anual na frota. E se todo ônibus novo que for comprado for obrigado, ao se registrar na prefeitura, a apresentar aquelas características que são exigidas. Então, isso é uma facilidade grande, não exige fiscalização constante. Ocupação dos veículos. Essa fiscalização é um pouco mais difícil, né, mas ela é necessária. Quer dizer, se eu permito viagens em pé, eu não posso ter uma superlotação. Então, no Brasil, o que se adota é um limite máximo de 6 passageiros por metro quadrado, que é, enfim, bastante apertado, posso dizer a vocês, mas é a exigência brasileira. Então, você não deve se programar para mais do que esse número de pessoas por metro quadrado, mas pode se programar para menos. Você pode querer um nível de conforto melhor e, por exemplo, trabalhar com 4 passageiros por metro quadrado, como é na Europa, ou perto de 5, como é nos Estados Unidos. Mas a gente não deve usar, como a Ásia, 8 passageiros por metro quadrado. Se nós tivermos 8 passageiros por metro quadrado, ninguém vai andar de ônibus, o pessoal que usa automóvel não vai usar o ônibus, nós não vamos atingir o nosso objetivo. Média de autuações de trânsito por ano e média de autuações de transporte do órgão gestor por ano por quilômetro. A gente tem que verificar se as leis estão sendo seguidas, não só as leis de trânsito, mas as leis do transporte fixadas pela prefeitura. Como essas autuações, né, são registradas, você pode verificar se a empresa ela vem repetidamente, né, cometendo as mesmas infrações, e ela tem que ter uma meta e tem que ter multas a respeito disso. Percentual de reprovação em vistorias. A gente tem exigido não que a vistoria detecte os problemas e exija que as empresas corrijam esse problema. A gente entende que é mais efetivo dizer que já na primeira apresentação da vistoria ela já esteja adequada. Se admite um certo percentual de inconformidade que terá que ser sanado imediatamente. Mas você não deve deixar que a empresa que vem operar use a fiscalização da prefeitura como seu controle de qualidade. Ela tem que controlar a qualidade antes. Senão o que eles vão fazer? E aí não vai nenhuma crítica à empresa de ônibus, especificamente de Búzios. Não. Isso eu estou falando de uma forma geral. Em qualquer lugar é assim. Qualquer empresário vai agir dessa forma. Se não for exigido que ele se adeque, ele vai fazer o que for mais fácil. Tá? Se houver essa facilidade de ele apresentar o ônibus não em conformidade com o que ele deveria estar, e isso não tiver sanção nenhuma, ele vai ter muito pouco estímulo, né, para manter o ônibus bem conservado. Qualidade percebida. A gente entende que deve ser feita uma pesquisa periódica, pode ser anual, pode ser 6 em 6 meses, essa periodicidade pode ser discutida, mas ela tem que existir. Quer dizer,
periodicamente, a população deve dizer com questionários adequados, se verificar qual é a satisfação. Como é que está a limpeza do ônibus? Como é que o motorista, ele é educado, ele cumpre o itinerário? Qual é a percepção que a população tem? E esse índice de aprovação da população tem que ser crescente. Ele deve se aferir no início e se verificar que isso venha sendo progressivamente melhor. Transporte aquaviário é muito discutido aqui em Búzios. A gente tem uma costa grande, até por ser uma península, não é? Mas por que nós não temos um transporte aquaviário? Bom, temos que estudar isso. Não é só colocar um barco, né, e criar alguns cais, alguns pontos de atracação e começar um serviço de transporte aquaviário e depois verificar se deu certo ou não. Quer dizer, tem que ser feito um estudo. É premente, né, que se faça esse tipo de estudo, já que está detectado por boa parte da população de que esse é um desejo. Então, o que tem que ser feito? Um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a consolidação de um sistema de transporte aquaviário como transporte público coletivo. A gente colocou aqui Rasa Centro, né, que é onde é a principal linha de desejo, quer dizer, os principais deslocamentos da cidade, que poderiam ser beneficiados por esse tipo de serviço, mas não necessariamente apenas Rasa Centro. Tem que se estudar. Esse estudo tem que ter, no mínimo, locais de atracação, integração com demais modos de transporte, verificação do tempo de viagem, caracterização da frota, tarifa e como vão ser tratados os problemas climáticos. A gente sabe, né, que o mar aqui em Búzios, né, ele tem suas peculiaridades, né, isso tem que ser pensado. Acessibilidade universal. Então, isso hoje é exigido, né, e a gente tem que ir nesse caminho. Esse caminho é inexorável. Quer dizer, cada vez mais nós temos que nos preparar todo e qualquer lugar para que essas pessoas que têm mais dificuldade de locomoção possam levar uma vida como todos. Então, quais são as diretrizes? Facilitar o acesso de cadeirantes às praias, ao menos em Jeribá e na Rasa. Jeribá é a praia emblemática aqui de Búzios, né? E é uma praia grande, com fácil acessibilidade, e é onde a gente não há nenhum motivo para que não se facilite, né, o acesso dessas pessoas com mobilidade reduzida. A Rasa também é uma praia com muita facilidade de acesso. Então, a implantação de um sistema desse é muito tranquila. Piso tátil para deficientes visuais, ao menos no centro, na Bento Ribeiro Dantas e Estrada da Usina Velha. Então, nessas áreas em que nós fomos fazendo a requalificação das vias, de calçadas, etc., a gente já tem que estar pensando nisso, para não ter que, enfim, fazer a obra de um jeito e depois adaptar. Já vamos fazer pensando nas pessoas que têm dificuldade de visão, pessoas que têm dificuldade de locomoção. E veículos adaptados, os micro-ônibus. Podem ser elevadores, podem ser rampas. As rampas são melhores, mas são mais caras. Os elevadores são piores, mas são mais baratos. Isso tem que ser discutido e pensado. Sistema viário principal. Caímos agora, então, na parte do sistema viário. O que nós temos que fazer, né, no sistema viário? Vamos começar pela via alternativa. Primeiro, vamos ver o que é o conceito de via alternativa, que a gente vê conversando com as pessoas, que é uma certa, às vezes, um difícil entendimento do que é via alternativa. Uma coisa é a via alternativa que está sinalizada, quer dizer, um conjunto de ruas, né, que, na verdade, é um labirinto de ruas, né, que une o centro até o pórtico. Tá certo? Mas existe no plano diretor, o que diz lá? Que tem que existir uma via alternativa a José Bento Ribeiro Dantas, quer dizer, uma forma que você possa se deslocar com facilidade, de tal maneira que você possa absorver parte desse fluxo de tráfego, que é uma das formas que permite que não se duplique a Bento Ribeiro Dantas. Então, essa via alternativa tem que funcionar de fato. O que a gente percebeu nas pesquisas é que um percentual muito pequeno de veículos se utiliza da via alternativa. E é fácil entender por quê. O pavimento é muito ruim, ela é irregular, mal sinalizada, as pessoas, às vezes, não sabem nem que estão na via alternativa. Quem mora em Búzios e faz esse trajeto todo dia, acaba pegando o jeito. Mas pode ter certeza que nenhum visitante consegue usar essa via alternativa. Porque ele não sabe se está na via alternativa, se não está. Tem sinais que dizem que é via alternativa para um lado e para o outro. Enfim, isso tem que ser pensado. O traçado que nós estamos propondo, vejam bem, sempre que eu falo nós, somos nós, é a prefeitura, né, é a cidade de Búzios. Ele difere um pouco do trajeto
que hoje se chama via alternativa. A ideia é o quê? O que norteou, né, esse trajeto? Primeiro, que pudesse ser implantado de forma imediata. Então, não é o ideal, mas é o mais fácil de ser implantado para um primeiro momento. A gente pode colocar rotatórias em alguns pontos. Na via alternativa não se prevê que haja um tráfego tão elevado quanto da José Bento Ribeiro Dantas. Então, as rotatórias, a gente tem a confiança de que vão funcionar muito bem. Mas a gente deve dar uma cobertura maior para o transporte público, principalmente. O que muitas vezes fica pensando, mas eu quero andar aqui na J3 com o meu automóvel. Mas pode andar, não é proibido andar de automóvel. Mas a via alternativa com esse nome, e que é a que vai nortear os itinerários dos ônibus, por exemplo, não vai passar por aí. Porque essa área aqui tem uma baixa densidade, quer dizer, não há necessidade dela passar por aí. Então, o que norteou? Ela deve permitir que a cobertura por transporte público seja a maior possível e que possa ser implantada de imediato. É a solução ideal? Não é. A gente entende que existe uma fase 2, em que ela deve ser melhorada e pensada. Mas aí nós vamos ter intervenções maiores. Essa daqui não, a gente pode começar a pensar nisso desde já, para colocar em funcionamento esse ano. Aqui está o itinerário, que eu sei que não vamos falar em todo ele agora, mas como essa apresentação vai estar disponível no site da Prefeitura, quem tiver interesse pode dar uma olhada. E aqui colocamos um exemplo, né, de mini rotatória transponível. Por que transponível? Porque, eventualmente, um veículo de serviço de porte maior, ele não vai conseguir fazer o giro que a rotatória pede. Então, ela tem que poder ser transposta num caso de necessidade. Mas o aspecto é mais ou menos esse, né? Você faz um círculo, marcações, às vezes, com tachões, um piso contrastante, de tal maneira que fique visível a rotatória e que o tráfego, quem chega na rotatória para, a prioridade é de quem vem circulando, tá certo? E, na medida que há uma oportunidade, esse veículo segue. Isso aqui, esse exemplo, é uma sugestão aqui para a Avenida Jeribá e a Gaiola das Loucas. Via alternativa fase 2. Quais seriam os requisitos? O traçado deverá permitir a ampliação da cobertura por transporte coletivo público, evitando superposição com Bento Ribeiro Dantas. Quer dizer, o que a gente quer aí? Isso deve sempre ser o norte. Quer dizer, eu não posso nunca perder cobertura de transporte público. Plano de circulação e de tráfego, garantindo sua função de acesso alternativo ao centro. Restrição de estacionamento ao longo da via, garantindo a fluidez do tráfego. Sim, evidentemente que se a gente permitir estacionamento ao longo da via alternativa, ela já não é muito larga, é claro que nós não vamos conseguir que ela funcione bem. Capacidade deverá permitir a absorção de parte do tráfego do José Bento Ribeiro Dantas. Então, tem que se fazer esse estudo de capacidade para ela verificar se ela realmente tem condições de captar uma parcela significativa do tráfego que hoje circula para o José Bento Ribeiro Dantas. Ou seja, a via alternativa é uma oportunidade que a gente tem de reduzir tráfego na Bento Ribeiro Dantas e ampliar a cobertura do transporte público simultaneamente. Isso traz, enfim, vantagens enormes para a circulação na cidade. Velocidade limite predominante, como também na Bento Ribeiro Dantas, 40 km por hora. Não há necessidade de circular em velocidades maiores do que essa. Alguns trechos, excepcionalmente, podem merecer uma velocidade um pouco maior, mas Búzios não é uma cidade muito grande. É bem razoável que se ande numa velocidade mais baixa. Isso facilita também os pedestres e facilita os ciclistas. No que consiste exatamente a fase 2 da via alternativa? Não há uma proposta exata. Isso daí, nós nos debruçamos sobre isso. O plano de mobilidade, ele não é um plano que vai fazer o desenho urbano da cidade, nem o desenho viário da cidade, mas, enfim, algumas coisas estão mais ou menos consolidadas, mas essa travessia aqui de Jeribá é onde está o nosso ponto de interrogação. Se a gente quiser melhorar muito, tirar esse aspecto labiríntico, né, da via alternativa, a gente teria que incorrer em algumas desapropriações, que talvez não seja a hora de se fazer isso. Enfim, esse ponto aqui, isso está em discussão. O que está em azul é quando a gente imagina que na fase 2 deve ser implantado também. Quando a gente tiver principalmente a rodoviária, né, já lá nas alturas de São José, a gente deveria poder acessar a via alternativa antes do pórtico.
E na chegada ao centro há algumas opções, né, de chegada ao centro pensadas. Sistema viário principal, Avenida José Bento Ribeiro Dantas. Então, reforma e requalificação das interseções do Ceceu e do Barbuda. Trecho em binário entre o Porto da Barra e do Ceceu. Então, isso aqui foi retirado do projeto, que vocês sabem que está sendo um projeto conceitual, né, do Índio da Costa. Ele tem uma ideia de um binário nessa região, quer dizer, assim, passando aqui do Novo Centro de Vela, aqui está o Porto da Barra, aqui está a interseção do Ceceu. Então, nessa região, que hoje em dia é bastante complicada, né, o tráfego por ali, a gente teria mão única, no sentido de direção ao centro, e, girando aqui onde hoje é um estacionamento, ela seguiria em paralelo para se juntar novamente aqui. Então, a gente entende que essa solução proposta, que nós vimos no trabalho do Índio da Costa, é uma solução factível, é razoável, interessante, porque esse trecho daqui é muito estreito, difícil de ser trabalhado. Assim, a gente pode ter uma área melhor para os pedestres e para os ciclistas. Estou pulando aqui. Foi. Essa é uma ideia conceitual de como pode ser a interseção do Ceceu. Quer dizer, tanto quanto possível, a ideia é que se trabalhe com rotatórias. Naturalmente, como a gente já falou em outras audiências aqui, as rotatórias elas têm sempre uma limitação que é relativamente baixa. Mas se a gente consegue divergir parte do tráfego de Bento Ribeiro Dantas para a via alternativa, se a gente melhora o transporte público, a gente consegue essa redução. E aí, com isso, as rotatórias funcionam. Para vocês terem uma ideia de número, né, uma rotatória dessas, ela acomoda razoavelmente bem em torno de 1.000 veículos por hora. Hoje, em janeiro, a gente passa de 1.500. Então, se a gente não toma alguns cuidados, né, quando a gente implanta uma rotatória, a gente vai ter nós não vamos resolver os problemas de congestionamento. Não vai ficar melhor do que está hoje. Pode ser que fique pior. Parte do pórtico do Ceceu. Então, a discussão é... Bom, hoje é uma pista dupla, né, pela metade, porque ela, na realidade, ela não tem a largura exata de uma faixa, de duas faixas, mas ela é vamos dizer, uma faixa que dá permissão de ultrapassagem e até permite 2 automóveis lado a lado, mas não 2 ônibus lado a lado. Tá? O que a gente entende? E, enfim, as proposições que a gente tem visto nos diversos trabalhos que a gente analisou, é que não há muita necessidade, quer dizer, o desejo é que se trabalhe com uma faixa só, mas que tenha uma área urbanisticamente, né, mais humana. E que se tem uma ciclofaixa, a gente entende que deve ser uma ciclofaixa e não uma ciclovia, como está, por exemplo, no projeto Índio da Costa. Por que isso? Porque, para a gente ter uma faixa de rolamento, eu preciso de ter uma área de escape, em caso de emergência, que a ciclofaixa pode oferecer. Então, numa emergência que realmente for necessário se afastar o veículo, ele pode invadir essa ciclofaixa. Se eu coloco alguma coisa intransponível, um canteiro aqui do lado, a solução fica muito ruim. Então, ou a gente trabalha com as 2 faixas como elas estão hoje, ou a gente dá um tratamento melhor, né, com a boa calçada, com canteiro lateral, com ciclofaixa, trabalha com uma faixa só, mas usa uma ciclofaixa. Tem algum problema? Há uma polêmica dizendo assim, por que não faz uma ciclovia? Qualquer lugar que se coloque uma ciclofaixa, você pode colocar uma ciclovia. O problema é que nem sempre a ciclovia é necessária. Para essa velocidade que nós temos, de 40 km por hora, não é necessário se fazer uma ciclovia. A gente entende também que a ciclofaixa ela dá um caráter mais de transporte à bicicleta, e não simplesmente um objeto de lazer. Então, é uma via de transporte. O ciclista ele tem que ser respeitado e assim deve ser visto, né, como um participante dos deslocamentos. Então, a gente entende que isso vai funcionar bem, né? Uma faixa por sentido com ciclofaixa. Por que vai funcionar bem? Bom, o meu gargalo não é ali. O meu gargalo é na interseção do Ceceu, é mais adiante. Então, se eu tenho 2 faixas antes, como acontece hoje, eu tenho o tráfego paralisado lá na interseção do Ceceu, parte do benefício de eu ter 2 faixas é perdido. Então, por que eu vou fazer isso, né? A gente viu aí a própria cidade, nos seus planos de operação especial de verão, né, uma das medidas que foram tomadas foi exatamente estreitar, em parte, esse trecho do pórtico do Ceceu, acredito que com algum sucesso. Sistema viário principal, Estrada da Usina Velha.
Na estrada da Usina Velha, a gente entende que deve permanecer em pista dupla, 2 faixas por sentido. Mas ali pode ser dado o que se chama de traffic calming, que são travessias na altura da calçada para os pedestres, integrando essa área da estrada da Usina Velha, que fica em frente àquela área de pedestre que se pretende ampliar. Por que aí dá para fazer e na Bento Ribeiro Dantas é mais complicado? Porque aí eu tenho 2 faixas por sentido. Então a minha capacidade é muito maior. Mesmo que eu retenha o tráfego para passar num speed table dessa, ele vai cair para 20, 10 km por hora. E ele gera retenções. Só que como eu tenho 2 faixas, eu consigo acomodar um número maior de veículos, eu não vou ter um impacto tão grande. Outro motivo. Tanto a via alternativa quanto o José Bento Ribeiro Dantas desembocam na estrada da Usina Velha. Se eu chego com 2 faixas e entro na estrada da usina com uma faixa só também, eu vou ter um estrangulamento na estrada da usina, é muito provável que eu tenha um congestionamento. E vou frisar mais uma vez, que acho que nunca é demais, né? Nossa preocupação com congestionamento, principalmente, é com o pessoal do transporte coletivo, que hoje leva muito tempo para chegar ao trabalho e para voltar. Que esse problema vai ser mais grave nos horários de pico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a nossa recomendação forte é que mantenha-se 2 faixas por sentido na estrada da Usina Velha. Uma solução também, um conceito apenas, quer dizer, nós não temos a pretensão de que seja um desenho final, mas uma ideia, é que se deveria ter 2 rotatórias, uma delas na confluência da via alternativa, com o trecho da estrada da Usina Velha que vem da José Bento Ribeiro Dantas. Essas rotatórias têm 2 faixas, e não uma faixa só, como aquela que a gente viu no CECEU, porque aí nós temos espaço, e com isso nós não criamos um ponto de estrangulamento, porque nós vamos ter uma capacidade de giro mais elevada. Vejam que toda a ideia é que você tenha um tráfego fluido e que te permita não aumentar o número de veículos que vão para o centro, mas que acomodar o número de veículos que já temos hoje, talvez até um pouco menos, facilitar o transporte público e o que a gente almeja é criar um círculo virtuoso, em que o deslocamento é melhor para o transporte público, isso vai atrair mais gente para o transporte público, com isso os tempos vão diminuir mais ainda, e assim progressivamente, até que a gente tenha um percentual adequado de viagens por transporte público, que hoje Búzios não tem. Sistema viário principal, RJ 102. Requalificação da interseção da RJ 102 com acesso para o Alto da Rasa. Então, isso nós não temos ainda um conceito, mas a gente tem muito claro que essa interseção daqui, que vai para o Alto da Rasa, ela tem que ter um tratamento diferente. Isso é um foco de acidentes, nós nem temos os índices de acidentes aqui, mas é uma interseção que a prioridade não é clara, mal sinalizada, ela tem que ser repensada. Requalificação da interseção no pórtico. Hoje, quem vem da atual RJ-102, né, principalmente do Rio de Janeiro e outras cidades próximas, né, tem que fazer um retorno, né, para poder chegar no pórtico. Essa não é uma solução muito boa. A gente entende que a gente devia ter uma outra solução, também no estilo rótula, rotatória. Ali há bastante espaço, dá para a gente fazer uma rotatória ampla, em que isso seja fluido. Requalificação do trecho da atual RJ-102, reta da Marina, como rua de bairro da Praia Rasa. Na medida que a gente vai ter, já está em andamento, né, uma variante, que vai ser a nova RJ-102, a gente pode liberar a atual RJ-102, que é aquela reta da Rasa, né, para que funcione como uma rua de bairro. E ali ela pode realmente ter todo o tratamento que merece, facilitando pedestres, ciclistas, etc. Enfim, a ideia é ir dando uma cara para Búzios diferente, né, cada vez mais voltada para o pedestre e para o ciclista. Aqui é mostrando a área que a gente vinha falando, né? Toda essa área daqui. Pulamos rápido, menos. Sistema viário principal, sinalização. Então, isso é chover no molhado, né? Todo mundo sabe que a sinalização é ruim, que ela tem que ser repensada. A gente sabe também que isso não pode ser feito da noite para o dia, mas, enfim, tem que ser iniciado um trabalho progressivo em que a gente tenha uma cidade bem sinalizada. Não só para os turistas, mas para os moradores, obedecendo às leis do trânsito, indicativos, logradouros públicos, etc. Transporte de carga.
Acesso de carga e descarga em horários locais específicos. Isso, além disso, é uma restrição de veículos pesados entrando na península. Quer dizer, todas essas intervenções que estão sendo propostas, em especial as rotatórias, elas não são adequadas para veículos de carga a partir de um determinado comprimento. O que acontece já hoje? Esse tipo de situação. Esse tipo de caminhão, carreta, ele não pode seguir na península, né? Não é razoável. Se a gente tem alguns estabelecimentos comerciais que fazem uso desse tipo de veículo, eles deviam se deslocar para o continente. Ou então ter uma logística diferente, em que eles façam um transbordo em algum lugar e cheguem com veículos menores. Quer dizer, isso não é razoável que se projete a cidade para acomodar esse tipo de veículo, que hoje cria um transtorno bastante grande. É difícil a gente passar, aliás, na Bento Beiro Dantas, que a gente não veja um caminhão que não devia estar ali. Então, a gente precisa de uma restrição de veículos de grande porte na região da península. Desestímulo ao uso de automóvel. Propositalmente, a gente colocou no final. Por quê? Mais para o final, né? Porque a ideia não é satanizar o automóvel, mas é que, se a gente não desestimular o uso do automóvel, a gente não consegue atingir os nossos objetivos maiores, que é melhorar a mobilidade da população. O que nós podemos fazer? Um estudo de capacidade de carga da península. Então, isso é o que a gente ouviu muito. A gente ouviu muito nas audiências, ouvimos nas reuniões temáticas, né, que há um sentimento de que tem que ter um limite, né, do número de veículos chegando na península. Nós não estamos, vamos dizer, nós não temos embasamento técnico para dizer se esse limite é necessário ou não. O desejável é que ele não seja necessário, que espontaneamente, com as medidas que estão sendo propostas, naturalmente a gente já tem essa redução. Mas pode ser que seja necessário, ou em algum momento do futuro. Então, já que existe essa dúvida, é interessante que se faça um estudo e se verifique. Bom, isso é necessário mesmo? E qual é essa capacidade? Porque isso não é uma coisa simples. Se você permite e dá facilidade para deslocamentos na cidade de automóvel, ou dificulta o deslocamento dentro da península, você vai ter muito mais veículos circulando, o que cria um impacto muito maior do que se o veículo estivesse parado na garagem. É muito diferente eu ter 1.000 automóveis circulantes ou ter 1.000 automóveis dentro da garagem. Então, isso tem que ser analisado. Quer dizer, será que as medidas que estimulem, né, o deslocamento por transporte público, por bicicleta, etc., podem evitar que se faça uma limitação física, quer dizer, com uma barreira, e que o pessoal que mora no continente, por exemplo, tenha que passar por isso? E muita gente vai dizer assim, não, mas não vamos fazer isso com o pessoal de Búzios, não. Vamos fazer só com quem vem de fora. Bem, Búzios vive também de turista, né? Se a gente criar impactos negativos para o turista, isso, claro, vai ter reflexo na cidade. Então, tem que se pensar com muito cuidado. Requalificação do centro com restrição de acesso de veículos. A gente já falou anteriormente, né, ampliar aquela área de pedestres hoje, que a gente entende que pode chegar até a estrada da usina. Ruas com prioridades aos pedestres levam ao aquecimento do comércio. Um exemplo de sucesso local é Manuel Turibo de Farias, que a gente viu mudar, né? Quem vinha a Búzios há tempos atrás era uma rua feia, né? Mal frequentada, estabelecimentos comerciais decadentes, e ela melhorou muito. Ampliação da área de pedestre, nós já falamos anteriormente, mas como ela afeta também a restrição dos automóveis, estamos repetindo aqui. Já mostramos aqui, está em tamanho maior. Essa é a ideia. Gestão de estacionamento. Então, esses automóveis que chegam na cidade, eles têm que parar em algum lugar, né? Criação de bolsões de estacionamento no continente, próximo à nova rodoviária, em Jeribá e no centro, no mínimo. Na nova rodoviária, ela tem que prever o espaço de estacionamento, porque a rodoviária deve funcionar como um hub, né? O que significa um hub? É que ali você chegue e possa fazer uma série de coisas. Você deve poder pegar um táxi, deve poder pegar um ônibus, deve poder pegar um automóvel, alugar um automóvel. Enfim, é um ponto central, né, de transporte. Ali eu tenho que ter um estacionamento para aquele turista que desejar, ou porque deseja mesmo, ou porque, por exemplo, a gente está numa época do ano de maior procura, janeiro, por exemplo, e há dificuldades de vaga, que ele deve ser informado, isso por painéis, e que ele sente que é melhor deixar o carro dele ali, porque senão ele vai ter dificuldade de estacionar. Você pode ter também estímulos tarifários. Se a gente quer colocar menos automóveis no centro, a gente pode cobrar mais barato
no estacionamento da rodoviária e mais caro no de Jeribá e no centro. Enfim, há uma série de políticas, né, estratégias de gestão de estacionamento que podem ajudar a disciplinar e reduzir os automóveis na península. Já falamos em gestão de estacionamento na rua do centro. Uso de sistemas inteligentes, isso vem junto, né, com a gestão de estacionamento. Quer dizer, eu devo ter placas como essa daqui e que informe. Se eu tenho um estacionamento no centro, um em Jeribá, um na rodoviária, ou em outro lugar qualquer, o turista que vem chegando, ou até mesmo os moradores que moram, ou o pessoal de Cabo Frio, que é turista também, mas que às vezes são pessoas que trabalham aqui, ele deve, antes de chegar na cidade, ele já tem informação de onde é que ele tem vaga, para ele se dirigir certo para o lugar. E isso tem que ser uma coisa segura, quer dizer, o que a gente não pode fazer é dizer que não tem vaga e quando o cidadão chega, tem, porque isso desmoraliza o sistema. Mas se ele percebe que a informação é que não tem vaga no centro, ele chega no centro e não tem onde parar, de outra vez ele vai acreditar. E aí, com isso, a gente consegue mais uma medida de desestímulo do automóvel na península, que é o que se quer. Política tarifária específica, já falamos. Regulamentação e fiscalização permanente. Óbvio, se você não tem fiscalização, se você se você desmoraliza o sistema, porque as pessoas veem que nada funciona, que as pessoas estacionam o carro em qualquer lugar, em cima da calçada, etc., não há sistema nenhum de gestão de estacionamento que vá funcionar se a gente não tiver uma disciplina e uma verificação dessa disciplina. A rodoviária, a gente já falou um pouco, né? Deve ser uma nova centralidade no continente. Ela deve atuar como centro comercial, terminais e agências bancárias, prestação de serviços públicos, serviço de transporte público, estacionamento para curto e longo prazo e serviço de atendimento ao turista. O que isso tem a ver com mobilidade? Né? A gente está tirando a necessidade, né, de que se vá até o centro. Então, essa é uma outra estratégia que se faz para reduzir o número de viagens, para desafogar as vias já sobrecarregadas da península. É que não seja necessário ir ao centro para todas as atividades corriqueiras. Plano de ação. Bom, então, essas foram as proposições. Como é que a gente vai pôr isso em prática? Primeiramente, o que pode e deve ser feito imediatamente? Ação imediata. Requalificação progressiva das calçadas, que já tem que se começar a pensar nisso agora. Desenvolvimento do plano diretor cicloviário. Não há por que adiar, né? Implantação progressiva de sinalização viária. De novo, já estamos atrasados nisso, né? Temos que correr com isso. Implantação da fase 1 da via alternativa, que ela já está aí, né? São pequenas adequações que têm que ser feitas. As próprias rotatórias propostas, elas não exigem nenhuma intervenção muito complicada. Inclusive, vem de discussões nossas com o pessoal da prefeitura e tudo, né? Já é um desejo grande que se faça esse teste e veja como funciona. Contratação e elaboração dos projetos de requalificação da Avenida José Bento Ribeiro Dantas e Estrada da Usina Velha. Tudo nós sabemos aqui, foi objeto até de apresentação aqui nesse mesmo local, né, que existe um projeto conceitual já feito pelo grupo do Índio da Costa. Não é? Então, não há porquê, à luz agora das modificações que foram propostas para o mesmo projeto, né, que não se faça um projeto já definitivo. Regulamentação do transporte de carga. Isso também não há porquê adiar, né? Já se pode, desde já, se dizer que tipo de veículo pode entrar na península e qual que não pode entrar. Adaptação das praias de Jeribá e Rasa para pessoas com mobilidade reduzida. Isso pode ser um pouquinho mais complicado, mas, enfim, esse pessoal com dificuldade, né, já sofre há muito tempo, né? A gente tem que dar uma ajuda a eles. Ações de curto prazo. Primeiro, o que é curto prazo? Né? Muita gente pergunta, mas o que é curto prazo? Curto prazo, tradicionalmente, é até 5 anos. Nós dividimos em etapa 1 e etapa 2. Por quê? Porque a gente acha que é importante separar o que deve ser feito primeiro do que deve ser feito depois. Se você dá prioridade igual para tudo, é a mesma coisa que você não dá prioridade nenhuma para ninguém, porque você acaba sem saber o que deve ser feito primeiro. Então, nós tivemos aí uma discussão extensa e o entendimento é que a etapa 1 são ações que podem ser tomadas antes do que o que está na etapa 2, seja pela sua importância, seja pela sua facilidade de execução. Então, primeiramente, licitação do transporte público na etapa 1. Quer dizer, o que envolve a licitação de transporte público? Envolve um estudo, uma definição de como deve ser feito, um tipo de contrato que deve ser realizado, enfim, definição de todos os parâmetros,
a abertura dessa licitação e é feito um leilão. A empresa que ofereceu ou a menor tarifa, ou melhor benefício para a prefeitura, enfim, há uma série de formas, né, de se organizar isso, é que seria responsável pela operação. Pode ser atual, pode não ser, né? Regulamentação dos táxis. Isso a gente não falou explicitamente antes, mas é uma coisa que surgiu muito, né? Há um grande número de pessoas que questiona se os táxis não deveriam, por exemplo, ter taxímetro. O taxímetro nem sempre é uma vantagem, mas isso, pelo menos, tem que ser estudado. O que não é possível é que uma parte significativa da população se queixe disso, de dificuldade de saber o valor das tarifas e também de saber aonde, né, conseguir um táxi. Às vezes, a pessoa tem que ter o telefone de um taxista conhecido. Imaginem os turistas, né, que chegam aqui e ficam à mercê, né, dos pontos de táxi, às vezes não sabem, nem ler a tabela que o taxista tem, que diz assim, é Centro Cruzeiro, né? Então, Centro Cruzeiro, o que é cruzeiro, né? Quem chegou na cidade não sabe o que é isso. E diz lá que é R$40. Né? Aí, pô, R$40, às vezes o cara vai parar em Jeribá e nem sabe. Não estou dizendo que todos os motoristas de táxi sejam assim, absolutamente. A minha experiência tem sido muito boa até com os táxis de Búzios. Mas, enfim, há esse ressentimento da população. Então, ele deve ser olhado. Isso não é uma coisa complexa, né? Então, pode ser pensada dentro desse curto prazo. Estudos para a elaboração da fase 2 da via alternativa. Então, bom, nós queremos melhorar a via alternativa, ela é fundamental para o deslocamento de Búzios, então vamos começar a estudar, vamos ver o que a gente pode fazer, né? A gente sabe da dificuldade, dos recursos, etc. Mas se isso não for estudado com mais profundidade, nós não vamos conseguir melhorar. Restrições de estacionamento. Quer dizer, algumas medidas daquelas que nós colocamos, já no curto prazo, já podem ser implementadas. Requalificação da José Bento Ribeiro Dantas, desde o Ceceu até a estrada da Usina Velha. Então, essa região daí, principalmente aquela parte do Ceceu, que vai até ali a Barbuda, até menos, enfim, é uma região hoje que é muito que a gente sente, né, que é um ponto muito negativo da cidade, e particularmente dessa avenida, e que urge, né, uma tomada de decisão, urge uma melhoria ali. Então, a gente acredita que essa parte possa ser prioritária. Etapa 2. Requalificação da atual RJ-102 no trecho entre Cruzeiro da Rasa e Pórtico. Então, aquela região que a gente mostrou lá, a prefeitura já tem isso avançado, né? Então, isso a gente acredita que possa ser feito no curto prazo. Requalificação da José Bento Ribeiro Dantas no trecho entre o Pórtico e o Ceceu. Então, é a segunda parte, né? A gente trazer desde o Pórtico até o Ceceu, encontrando com aquela outra parte que foi feita anteriormente. Aí a gente completa a requalificação da Bento Ribeiro Dantas, no curto prazo, quer dizer, dentro dos 5 anos. Integração do circuito de trilhas ao sistema viário. Então, dá uma olhada no que a gente pode fazer em termos de sinalização, o que está faltando, disciplinar melhor isso. E o desenvolvimento do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a implantação do transporte rodoviário. Ações de médio prazo. Então, o que é médio prazo? É de 5 a 10 anos. O estudo de capacidade de carga da península. A construção da nova rodoviária no continente, a revitalização das lagoas, os calçadões, a expansão da área de pedestre no centro, um sistema público de compartilhamento de bicicletas, bike sharing. Então, é bom deixar bem claro aqui, puxa, mas será que a gente não pode fazer isso antes? Vamos ter que esperar 5 anos? Evidentemente que pode ser feito antes, né? Tudo que está em médio prazo pode ser feito no curto prazo, desde que se tenha recursos para isso. Mas se a gente, eu vou repetir aqui mais uma vez, se a gente não tiver a coragem de priorizar algumas ações em relação às outras, a gente corre o risco de não fazer nada. Então, é questionável quais são as ordens? Sim. Foi o que nos pareceu, em conjunto com a prefeitura, né, que é a melhor ordem possível. Algumas coisas podem mexer para cá, mexer para lá, mas a gente, pelo menos, tem um norte aí. Finalmente, ações de longo prazo. Construção da fase 2 da via alternativa, que a gente sente que é uma coisa mais complicada, e a construção de um novo acesso rodoviário a partir da RJ-106 até a estrada Búzios de Cabo Frio. A gente sabe que a RJ-102, por um projeto do Estado, ela já está sendo modificada, mas a gente também entende que o melhor fosse uma nova saída lá na RJ-106 e que chegasse mais para dentro, ali em direção a Cabo Frio, e que desse um acesso melhor para a futura rodoviária. Como é que vai se monitorar isso, né? Está acabando, viu, gente?
Indicadores de desempenho recomendados, no mínimo. Claro, podem ser pensados outros, né? Mas a gente tem que ter uma forma de aferir se as coisas estão andando bem ou se estão andando mal. Então, distribuição de viagens por modo de transporte, em termos percentuais. Existem trabalhos que são feitos periodicamente e que fazem o que se chama de benchmarking, que é se mostrar como é que as diversas cidades no mundo, no Brasil, etc., vêm se comportando. Como é que é a divisão modal, né? Quantos por cento andam de transporte coletivo? Então, vamos ver como é que Búzios está nessa fita aí, né? Vamos acompanhar isso. Mobilidade média, entendida como número de viagens por habitante dia por modo de transporte. Quer dizer, quantas viagens cada habitante faz por dia. Esse é um indicador interessante. Esse indicador, claro, se você tem um problema de baixa renda muito grande, as pessoas tendem a fazer um número de viagens muito reduzido, o que não quer dizer que quem tem uma renda muito alta vai fazer um número de viagens muito maior. Mas, enfim, um número adequado, razoável de viagens deve ser esperado dos habitantes. Eles não devem ficar aprisionados, né, na sua casa. Se esse índice é muito baixo, alguma coisa pode estar acontecendo. Distância média percorrida por viagem. Então, isso é um indicador que vai mostrar que as pessoas estão tendo que se deslocar mais ou menos. Se elas estão tendo que se deslocar muito para suas atividades diárias, talvez alguma solução possa ser pensada para que o deslocamento possa ser menor. Tempo médio de deslocamento por modo de transporte, minutos por viagem. Quer dizer, como a gente falou aqui anteriormente, né, hoje esse tempo de viagem é muito elevado para uma cidade do porte de Búzios. Ele está muito semelhante a metrópoles. Então, a gente tem que reduzir isso. As medidas que a gente tem que fazer deveriam ter como resultado uma redução nesse tempo de viagem. Velocidade média por modo de transporte. Então, é um indicador também que diz, o que não quer dizer que você vai perseguir uma velocidade elevada por automóvel também. Mas você tem que verificar se as pessoas estão conseguindo se deslocar, se de um ônibus a velocidade média for 25 km por hora, é uma situação. Se for 5 km por hora, é outra. Então, isso daí vai, em conjunto com o tempo médio de viagem, pode mostrar o desempenho dos deslocamentos. Extensão da malha ciclável. Evidentemente, quanto maior for essa malha ciclável, né, mais facilidades a gente vai ter para os ciclistas. Então, é interessante que a gente observe, né, que esse número crescente ano a ano, porque a gente sabe, então, que está sendo investido nesse sentido. E número de acidentes, quantidade anual. Quer dizer, essas medidas que estão sendo propostas não devem ter como resultado um aumento do número de acidentes. Então, a gente deve monitorar para verificar. Se estiver aumentando o número de acidentes, tem que se verificar o que está acontecendo. Vamos, hipoteticamente, que numa rua local, o plano diretor cicloviário diga que deve ter ciclorotas, né? Quer dizer, o compartilhamento, né, do espaço viário entre automóveis e bicicletas. E a gente começa a ter acidentes por conta disso, a gente tem que pensar, vem cá, não está funcionando, né? Vamos pensar essa coisa de maneira diferente. O papel do buziano. Então, aqui é um recadinho, né, para todos nós, buzianos, moradores ou visitantes. É preciso assumir uma postura sustentável, consciente dos impactos de nossas atitudes. Reduzir o uso do automóvel é o primeiro passo para uma vida mais saudável, livre das externalidades dos congestionamentos. Vamos juntos ajudar a construir a cidade que queremos. Cada um faz a diferença. Esse recadinho é óbvio, né? Mas é muito comum, né, que a gente, na hora de tomar nossas próprias decisões, a gente pense só na gente mesmo, né? Então, o pessoal assim, eu quero facilidade para o transporte público, mas eu vou continuar usando meu automóvel. Não deve ser assim, né? Todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que tomar suas medidas. Muito obrigado a todos. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Não sei como é que isso vai ser organizado.